Atos capítulo 4, a partir do versículo 10. Vamos ler a palavra do Senhor. Se você não tem Bíblia, se aproxime de alguém aí, faça a leitura. E você que tem alguém perto de você que não tem a Bíblia, procure saber, partilhe com ele da palavra, dê liberdade para ler junto com você aí. Mas é importante que ninguém fique sem ler. Amém? Atos capítulo 4, a partir do versículo 10, diz assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Feche os seus olhos, por favor, curva a sua cabeça, não fique olhando para mim, fale com o Senhor nesta hora. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade neste lugar, tu já se faz presente aqui neste lugar, e a única coisa que nós queremos, Espírito Santo, é que o Senhor continue o seu trabalho maravilhoso no nosso meio. O Senhor é que pode levar essa palavra e colocar no centro do espírito deste irmão e dessa irmã. Espírito Santo, é só o Senhor que pode convencer nessa noite, por meio da palavra aqui revelada, este homem e essa mulher, da sua necessidade, da sua carência, da palavra do Senhor. Tu tens liberdade nessa noite para fazer aquilo que tu queres fazer no nosso meio. E com uma autoridade que é no nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo agora toda ação maligna, todo espírito contrário ao reino de Deus. Eu estou repreendendo neste momento todo aquele que rouba a semente. Eu estou declarando agora: você está amarrado e sem força, em nome de Jesus Cristo. Todas as suas armas estão falidas agora, em nome de Jesus. E este povo se encontra livre para usufruir daquilo, do bem que Deus tem para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, hoje eu gostaria de meditar com os irmãos sobre esse texto do livro de Atos dos Apóstolos, para poder a gente até compreender qual que é o significado desse nome colocado nessa parede. Nesses 5 anos em que nós estamos aqui juntos aqui no ministério da Igreja Batista Ziel, eu quero, através dessa mensagem nessa noite, reafirmar o compromisso em que nós temos de colocar em primeiro lugar a mensagem de Jesus Cristo. Todas as vezes que você chegar aqui, que você olhar por essa parede, e depois vai vir a referência aqui, embaixo vai ser colocado Atos 4:12. É para você entender que para nós, que para mim, que para a Igreja Batista Ziel, não pode existir nenhuma outra motivação, não pode existir nenhum outro motivo o qual possamos viver sobre essa terra, de nós encararmos o nosso ministério, a não ser de colocar o nome de Jesus em primeiro lugar. Talvez você já ouviu, diversas maneiras, as pessoas dizerem, pregadores dizerem, que Jesus Cristo ele veio e com sua morte, ele dividiu o calendário da humanidade em 2, em antes de Cristo e depois de Cristo. É importante as pessoas saberem da existência, da morte, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário.
Mas o que é fundamental na vida do homem é saber desta verdade que aqui está. De que Jesus ele não veio apenas para marcar a nossa história. Não para colocar uma data de sua morte. Mas para deixar claro que para o homem não existe nenhuma outra solução para a sua vida espiritual que não seja por meio de Jesus Cristo. E como é que nós podemos fazer com que isso seja uma realidade em nossa vida? Fazer com que esse nome, ele salte da leitura de uma parede ou na Bíblia e se torne verdadeiramente algo eficiente que transforma a nossa vida. Porque uma coisa eu afirmo para você, Jesus, ele transforma vida. Jesus, ele pode transformar caráter. Jesus pode transformar situações em nossas vidas. Mas muitas das vezes nós ficamos escutando essas coisas, ouvimos de mensagens, às vezes nos envolvemos pela eloquência da pregação, ouvimos pelo envolvimento ali, às vezes emocional de uma mensagem que nós ouvimos, que nós assistimos, mas não passa daquilo. Saímos, às vezes, dessas cadeiras e voltamos para as nossas casas e continuamos vivendo uma mesma vida sem transformação, sem mudança, sem amor, sem vitória, sem conquista. Porque nós recebemos essa mensagem de forma superficial. Porque nós recebemos essa história, a pessoa desse homem, como um personagem qualquer da história da humanidade. Às vezes colocamos Jesus no hall, às vezes de importância, como Gandhi, como Buda. Aí está a grande dificuldade que as pessoas têm de enfrentar verdadeiramente, de receber verdadeiramente a eficácia desse nome na sua vida. Porque ele é comparado como alguém qualquer. Uma coisa eu digo para você, em linhas gerais, de forma simples. Gandhi foi uma pessoa importante para o povo da Índia, para os hindus. Mas eu quero dizer para você, querido, por mais importante que ele tenha sido, você pode ir lá no túmulo dele, que os restos mortais deles está lá. Você pode colocar Buda ou qualquer outra pessoa importante aí da religião como líder. Você pode citar ele, querer comparar em fama com Jesus, ou até fazer comparações religiosas. Mas eu quero dizer para você uma coisa, o grande diferencial está de que essa pessoa que você pode citar, se morreu, você vai lá, ou tem cinzas, ou tem ossos, ou tem pó. Mas Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos. Ribalachuricanta lamars. É esse Jesus que traz cura. É esse Jesus que tira o homem da sarjeta, da marginalidade, da prostituição e transforma ele em um santo. Que pega o mais desprezível do mendigo, do desprezado, o maledicente, e transforma ele em uma pessoa honrada para a glória dele. Só Jesus pode fazer isso. Ele é o único que tem esse testemunho de que ele chegou e operou dentro de um hospital, quando os médicos disseram que não tinha mais jeito. E eu posso dizer de testemunho próprio, porque eu provei da cura na minha vida. Jesus, amado, ele é eficaz na nossa vida. Mas é necessário que nós entendamos isto que o apóstolo Pedro diz aqui. E no final do texto, nós vemos aqui, é de que quando ele fala com toda essa eloquência, diante de pessoas eruditas, conhecedoras das Sagradas Escrituras, e também, em geral, pessoas com alto nível de conhecimento, quando ele faz aquele discurso, talvez muitos que estivessem ouvindo dele pensassem assim, esse camarada deve ter estudado nas melhores escolas de Atenas, né, pastor?
Porque a Grécia era o berço da cultura naquela época. E quem não conhecia Pedro, poderia pensar assim, olha, esse camarada deve ter estudado nas melhores escolas da Grécia, porque ele é muito eloquente, ele fala muito bem. Mas chega alguém lá e fala assim, olha, esse camarada aí, ele é iletrado, esse cara ele é ignorante. O que a Bíblia está dizendo aqui, amados? Que informados de que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Querido, eu não sei qual que é a sua dificuldade. Eu não sei quem você é. Eu não sei, talvez você se sinta uma pessoa que se sente inferior aos demais. Mas eu quero dizer uma coisa, se provar da companhia desse Jesus, você será irreconhecido. O seu falar será diferente. O seu andar será diferente. A sua forma de enfrentar os problemas serão diferentes. Porque aqui está dessa maneira. Esses homens, eles enfrentaram chicote, eles apanharam, eles sofreram. Mas nem por isso eles abaixaram a guarda. Não, eles estufaram o peito e falaram a verdade. Falaram da pessoa de Jesus para aquelas pessoas. Olha, vocês mataram alguém santo, alguém sem pecado e sem culpa. Vocês cometeram um grande erro. Sabe qual é a dificuldade que nós temos hoje em dia, meus irmãos? E queremos que o Senhor, às vezes, nos use. É que nós queremos pintar um Deus, uma religião, para poder oferecer para as pessoas. Hoje, esse Jesus que aqui está descrito pela Bíblia, às vezes nós diminuímos o poder dele, a eficácia dele, da maneira que ele é. Nós queremos mudar o jeito de ser, da nossa forma de crer, para que nós possamos agradar as pessoas. Nós temos que relativizar, não podemos ser tão radical. Não, você tem que ser mais maleável. Sabe o que nós estamos fazendo, irmão? Nós estamos disfarçando a pessoa de Jesus, para que possa ter mais crédito com as pessoas. Falar para você uma coisa, amado. Deus não precisa de mim e nem de você, para podermos criarmos uma imagem dele, para que as pessoas venham aceitá-lo não, amado. A maioria das vezes, amado, em que eu vi as pessoas me ouvir, foi quando eu verdadeiramente deixei Jesus, as pessoas verem Jesus da maneira que ele é. A princípio, a gente pensa que está sendo duro. Quando você fala do pecado, quando você fala de mudança de vida, você pensa, essa pessoa não vai receber essa palavra, porque eu estou sendo duro. E aí está o nosso erro, você sabe por quê? Porque quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. O nosso papel é falar desse Jesus como ele é. Um Jesus santo, um Jesus que não se conformou com aquilo que é errado, um Jesus que ele não se transvestiu de uma situação para ser aceito pela sociedade. Esse é o Jesus que nós servimos, amado. Esse é o Jesus que o Senhor quer que nós continuemos pregando sobre essa terra. Porque nenhum outro nome há nessa terra. Isso quer dizer que não há outra coisa, não há outra maneira de nós verdadeiramente desfrutarmos e recebermos a vida de Deus em nós, a não ser que nós confessamos e vivamos a pessoa de Cristo como Ele é. Não há outra maneira. Eu quero te desafiar, amado, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, a viver a Cristo, viver Cristo na sua vida como prioridade. A viver como prioridade. De tempos em tempos, nós vemos nomes que surgem, seja na área da música, do futebol, de tempos em tempos a gente vê nomes surgindo, né, famosos, arrebatando pessoas, né, como fã-clube. De tempos em tempos a gente vê isto acontecendo.
Mas para o povo de Deus, não existe outro nome, não existe outra pessoa, o qual devamos devotar a nossa vida, o nosso pensamento, a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, a não ser Jesus Cristo. Não há outra pessoa em que nós possamos nos inspirar como exemplo de vida. As pessoas, às vezes, elas se deixam envolver, e isso é um grande perigo, pelo modismo. A gente percebe isso no nosso meio, a forma de falar, a forma de vestir, a forma de se comportar. A igreja do Senhor, ela deve ser a guardiã deste princípio, do modo singular de Jesus Cristo. A igreja do Senhor deve ser a manifestação única e verdadeira desse modo singular de viver para Cristo e em Cristo. A igreja do Senhor, ela deve ditar a moda. A igreja do Senhor, ela deve ditar o costume, entre aspas. A igreja do Senhor, ela deve ser o exemplo em que as pessoas devem olhar e ter desejo de ter as mesmas práticas. Viver a Cristo como prioridade. Viver Cristo como sendo verdadeiramente a única razão de existir sobre essa terra. E a razão da minha vida e a sua vida é Jesus Cristo. Viver a Cristo como prioridade, eu quero dizer para você que quando nós colocamos Cristo como prioridade em nossas vidas, nós não enfrentamos às vezes os problemas sozinhos. Às vezes a gente pergunta a pessoa, e aí irmão, como é que você está? Estou firme no Senhor. Mas às vezes ele enfrenta um problema dentro do seu casamento, na sua vida conjugal. Mas sabe qual que é a primeira pessoa que ele vai consultar? É o advogado. A primeira coisa que ele vai consultar, às vezes, é o amigo. Às vezes, dentro do menor probleminha que surge, a pessoa já se entregou, já está abrindo mão de promessas, está abrindo mão, às vezes, de votos, de juros de amor. Você sabe por quê, Cristo? Querido, porque Cristo ainda não está sendo o centro da nossa vida. Hoje é culto de Santa Ceia, é dia de nós lembrarmos de aliança. Hoje é dia de lembrarmos que nós temos aliança com o Senhor, que a sua vida tem uma aliança com Deus, você tem uma aliança com Deus. Tem a música do Lázaro, né? É Lázaro mesmo? Lembra de Jesus quando acordar, não é isso? Lembra de Jesus, como não lembro dela. É mais ou menos isso, irmão. É 24 horas por dia. Porque de outra maneira, nós vamos ver esse nome apenas como mais um nome na história da humanidade. A gente estava brincando aqui hoje, né, durante a arrumação da igreja. Que igual mudança, né? A mudança, a sua casa, você está toda arrumadinha lá. Na hora que você faz a mudança, você vai procurar um copo, você não sabe onde é que está. E às vezes a gente tem tudo sob controle. Aí nos finalmente que a gente está aqui procurando aqui as coisas para poder acabar de montar os ventiladores, interruptor, e onde é que está, onde é que está, onde é que está. Aí o pastor dá, o anjo vai mostrar onde é que está. E mostrou mesmo, irmão. Mostrou mesmo. Isto é a gente depender de Deus. É viver essa vida verdadeiramente de que Cristo, Ele é o cabeça de toda e qualquer situação em nossa vida. Amado, é você saber de que a sua situação, que o seu problema, que a sua dificuldade, que a sua luta, a solução dela está em Cristo. A sua vitória está em Cristo.
A solução do seu problema está em Cristo Jesus. Por menor que seja, por maior que seja, isto é você viver verdadeiramente o poder que há neste nome. Jesus, eu preciso de um emprego. Antes de qualquer coisa, Senhor, abre as portas, a minha vida está nas tuas mãos, eu entreguei minha vida para o Senhor, e eu confio de que tudo está no seu controle. Aí o Espírito fala assim, olha, vai em tal lugar, olha, liga para fulano de tal, e você liga, e Deus abre as portas para você. Isso é confiar em Deus, amado. É você estar envolvido, às vezes, em um problema, uma dificuldade, uma luta grande, e você não sabe de onde vem o seu socorro. É você voltar para o Senhor e falar, Senhor Jesus, a Bíblia está dizendo que nenhum outro nome há. A Bíblia fala que todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Eu faço menção deste nome agora. Porque o Senhor vive em mim, o Senhor está dentro de mim, não tem problema que possa suportar, não há barreira que fique de pé, porque o Senhor está dentro de mim. Quando as pessoas virarem para você, amado, para poder reclamar da vida, mostre que se Jesus vive dentro de você, proclamando vitória na vida das pessoas. Mostre que se Jesus está dentro de você, que há poder nas suas palavras, porque Jesus vive dentro de você. Que há poder nas suas mãos, porque Jesus está dentro de você. Mostre que dentro da sua casa, Satanás não pode trabalhar, porque lá dentro tem alguém mais valente do que ele, e Jesus está dentro de você, e ele é esse valente. Deixa de lado a religiãozinha, o blá blá blá, a conversinha. Irmão, assume a sua posição em Cristo Jesus. Assuma o seu lugar em Cristo Jesus. Para de andar na sombra, amado. Para de andar capengando espiritualmente. Me desculpe aqui. Para de andar na vida de crentinho, meia boca. Ah, que eu sou da igreja. Falando, não. Eu sou filho de Deus. Eu conheci Jesus um dia, e Ele me aceitou. E depois que Ele me aceitou, Ele transformou minha vida. É assim que você vai impactar as pessoas. Levantando a sua cabeça, não é com atrevimento não, mas com ousadia no Senhor. Diante das situações, diante dos problemas, porque a humanidade está carente de pessoas como Pedro, que levanta a cabeça, que fala com autoridade, que fala da pessoa de Jesus com autoridade, não fala como um coitadinho, como alguém qualquer, mas fala de alguém que tem poder e todo o poder na face da terra. Seja o primeiro, querido, a se colocar à frente, para poder enfrentar as dificuldades, para pisar na cabeça do diabo. Seja o primeiro a se pôr de pé. Para de querer ficar andando na sombra de igreja. Se posicione como alguém que é de Deus mesmo, que tem autoridade. Nesses dias dessa reforma, eu aprendi muita coisa, amado. Aprendi muita coisa. De que nem todo mundo está disposto realmente a ser instrumento na mão de Deus para a obra dele. Eu descobri isso, tenho descoberto isso. Eu tenho descoberto que às vezes, se não for com Jesus, se você não estiver firme em Cristo Jesus, e muitas pessoas têm acontecido isso, se ele não estiver firme com Jesus, se você não estiver firme com o Senhor, e convicto do chamado que Deus tem para você, você volta atrás, você desiste.
E baseado nessa experiência, eu quero dizer para você, amado, firma com Jesus. Fica firme com Jesus. Porque esse homem aqui, ele esteve com Jesus, ele andou com Jesus. Ele provou da amizade, dos conselhos de Jesus para a sua vida. E a sua vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. E eu estou desafiando a você, querido, a provar de Deus verdadeiramente na sua vida, para transformar o seu caráter. Para Jesus não ser apenas mais um personagem da história secular, mas para ser verdadeiramente alguém que através de você vai confundir os sábios, vai derrotar poderosos. Eu quero desafiar você, amado, a se colocar de pé diante de Deus, para ser instrumento nas mãos do Senhor. Dentro da sua casa, na sua família, na vida do seu filho, na vida da sua esposa, aonde você estiver, eu quero desafiar você para isso, para andar, para que as pessoas olhem para você e possam identificar, não a Stephanie, não o Milton, esse camarada tem algo que não é peculiar a eles, tem algo diferente na vida deles, e esse alguém é Deus. O Espírito de Deus está querendo isso em mim e você, amado. O Espírito de Deus está querendo isso em mim e você. Ontem eu estava indo para casa conversando com o Gustavo e lembrando dos jovens da mocidade. Todos eles estão pregando durante esse período. E como eu fico maravilhado, amado, sabe de quê? Eu sou muito grato a Deus por isso. É de saber que esses jovens, ontem o Fabrício estava aqui escutando aqui, estava ouvindo mensagem não, mas ele ficou um tempão lá só, desenrolando o rolo. Eu não escutei o que era, mas eu vi que a mensagem foi longa. Sabe o que é isso, irmão? É pessoas que estão experimentando de Deus, que estão provando de Deus. Jovens, vocês têm provado de Deus, e Deus vai levar vocês longe, vai fazer de vocês poderosos nessa terra. E vocês têm muito mais ainda para experimentar de Deus. Não se contente, avance mais, porque Deus ele é inesgotável. Ele é uma fonte inesgotável, e quanto mais nós buscamos, quanto mais nós queremos, mais Ele se dá. Mais Ele se dá. Eu quero desafiar você, amado, a você criar problema para mim, para os pastores e para os obreiros dessa igreja aqui. Eu quero desafiar você a nós enchermos esse lugar aqui, a colocar cadeira nos corredores, nas laterais. Eu quero que você nos ajude a criar esse tipo de problema. Nos ajude a criar problema. O crente, ele precisa criar problema para o diabo. Quando o crente está trabalhando, ele cria problema para o diabo. Quando o crente não trabalha, ele é problema para Deus. Quando o crente não trabalha, ele reclama, ele murmura, ele resiste. Quando o crente não trabalha, ele se opõe. Amado, eu quero dizer para você, Deus está querendo tirar você dessa posição que você está, para fazer de você um problema para Satanás, daquele que fala, daquele que prega, daquele que anuncia a palavra de Deus, daquele que convida o homem pecador a ter uma vida restaurada, a ter uma vida abundante em Cristo, a sair da morte e entrar no gozo de vida. Nada que você possa dizer, amado, nada que você possa dizer constitui limite para Deus te usar para Ele. Nada. Você é analfabeto? Você é inculto? Estou exemplo aqui de que Pedro também era. Ele era duro, ele era carrancudo. Talvez ele não era uma pessoa de palavras, né, de eloquente nas suas palavras, de palavra fácil, tanto que ele surpreendeu a todos. Qual que é o seu problema? Qual que é a sua dificuldade?
O que é que você tem hoje aí para poder falar para Deus? Deus, eu não posso ser ousado porque eu sou isso, eu sou feio, eu não tenho dinheiro, eu não sei falar. Tudo isso eu sou, filho. Não tenho dinheiro, não sou bonito, não sei falar. Mas mesmo assim, Deus, pela misericórdia dele, está aqui me usando. Se Deus usa a minha vida, amado, se Deus pode usar o pastor Dalvo, o pastor Cássio, o pastor Rodrigo, amado, Deus usa qualquer um de vocês. Deus usa qualquer um de nós. O que falta, amado, é você entender o poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. O que falta você entender é que este nome na sua boca, ele é poder, ele é autoridade. O que você precisa entender é que o nome de Jesus na sua boca, os demônios, eles tremem. Que o nome de Jesus na tua boca, a enfermidade, ela cai por terra. Que o estender da tua mão, em nome de Jesus Cristo, milagres acontecem. O sobrenatural se manifesta mediante a tomada de posição do Filho de Deus. Entenda isso, o sobrenatural, amado, se manifesta quando você se posiciona. Vira para o teu irmão, vira para o seu irmão aí e fala assim: irmão, você é algo nas mãos de Deus, que o mundo espiritual treme. Você é uma ferramenta, irmão, na mão de Deus. O mundo espiritual treme. Treme. Uma certa vez um jovem chegou perto de Jesus e perguntou a Jesus o que é que ele deveria fazer, né, para poder segui-lo, né? Aí Jesus fala para ele que ele deveria guardar, né, os mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo. E ele vira para Jesus e bate no peito e fala assim: olha, isso aí eu tenho feito desde menino. Jesus fala com ele assim: então vai lá, vende os seus bens e dá aos pobres, me siga. A Bíblia fala que aquele rapaz, ele abaixou a cabeça, ele saiu e não voltou nunca mais. Eu quero dizer para você, até que ponto você tem vivido uma vida verdadeiramente que te leve a negar tudo em nome do Senhor Jesus? Até que ponto esse Jesus tem prioridade na sua vida? Vou ser mais claro. Até que ponto Jesus tem prioridade na sua vida, amado? Até que ponto? Até enquanto a sua mulher estiver bem com você? Enquanto estiver bem no meu casamento, eu sirvo Jesus, eu estou firme na presença de Deus. Enquanto está bem no meu casamento, eu vou na igreja todo dia, eu levanto a minha mão para o alto, eu falo em língua, eu louvo a Deus. Enquanto eu estou bem, olha, eu não mexo esposo, Pedro, eu saio debaixo de chuva, venho para o ensaio. Mas e se der um problema, amado? E se surgir um problema no seu casamento, na sua vida? É isso aí que eu quero que você analise e pense se nós não estamos muitas das vezes igual aquele jovem. Enquanto eu tenho dinheiro, enquanto eu estou bem de saúde, Jesus é a pessoa mais maravilhosa que existe na face da terra, que eu já conheci. Enquanto eu tenho um emprego que me paga bem, que eu estou podendo dar o melhor para minha família, oh, que glória, que vida maravilhosa, Jesus faz é isso. Mas e se faltar isso, querido? E se faltar o conforto que você tem? E se faltar a saúde? E se faltar o trabalho? E se faltar os amigos? E se o pastor te der uma cajadada, te puxar a orelha? Até que ponto você tem prazer de servir este Jesus?
Até que ponto você tem prazer de fazer a obra de Deus? Até que ponto Jesus é prioridade? Porque a gente fala assim, Jesus é prioridade na sua vida? É, pastor, é prioridade na minha vida. Mas quando você faz comparações, você pondera, você analisa. Até que ponto Jesus, verdadeiramente, Ele é prioridade na minha vida? Até que ponto esse nome é o nome mais importante da minha vida? Porque hoje a gente vê muito falar assim, olha, primeiro Deus, a minha família e depois a igreja. Deixa eu falar para você, amado, não coloca Deus para comparar com essas coisas não, porque Deus é em primeiro lugar e pronto. Às vezes, nós usamos a nossa família para poder escancarar a nossa negligência com relação ao compromisso com Deus. Usamos a desculpa de que nós estamos priorizando a nossa família para nós fazer assim para Deus, para a obra dele. E colocamos isso dentro de uma comparação. Eu quero dizer para você, até que ponto, amado? Até que ponto você está disposto a dizer para sua esposa assim, olha, o negócio é o seguinte, você como eu, nós temos salvação individual, mas cada um vai levar o seu pecado. No que se refere a mim, eu assumo o meu compromisso com a aliança que eu tenho com Deus. É colocar a responsabilidade para cada um, quer dizer para os casais, para quem está namorando, para quem quer namorar, para quem está noivo. Não misture, querido, não misture a importância da sua vida, do seu relacionamento com Deus. Não faça comparação com seu cônjuge ou com sua esposa. Porque Deus ele não tem prazer na sua separação ou de criar dificuldade entre você, mas o diabo tem. Porque no dia que o diabo descobrir de que o seu ponto fraco é a sua esposa ou o seu esposo, ele te dá uma rasteira e joga você no chão. No dia que ele descobrir que se você estiver ofendido dentro do seu lar, no seu casamento, você deixa de servir a Deus, o diabo vem e te passa uma rasteira. No dia que ele descobrir que a sua vida, a sua satisfação com Deus depende da sua vida financeira, ele te dá uma rasteira. É importante que você deixe claro isso no mundo espiritual. De que prioridade, de dar a Deus a prioridade na nossa vida, não estar apenas na minha fala, no meu discurso, mas deve estar nas minhas atitudes do dia a dia. No nosso comportamento diário. Isso deve ficar na nossa família como legado. O esposo deve deixar isso como legado para sua esposa. Olha, se você quer servir a Deus, eu também quero. Agora, se você não quer, eu vou continuar servindo. A esposa fala para o esposo, olha, se você quer servir a Deus, eu também quero, mas se você não quer, eu vou continuar servindo a Deus. Isso deve deixar como legado, como ensinamento, como exemplo dentro do nosso lar. Porque nós temos visto famílias sendo estruturadas em um castelo de areia, muito bonito, porque ele está construído dentro de um discurso. Mas na sua prática, a gente vê que não existe uma solidez no que se refere àquilo que deve ser Cristo sendo o centro da nossa vida. É importantíssimo isso, a gente entender isso. Hoje em dia, as pessoas têm sido tão a prioridade para Deus das coisas, em que as pessoas hoje, elas realizam festas na hora de culto. Dia domingo, na hora de ir para o culto, a pessoa está fazendo festa. Deixa de cultuar a Deus. Deixa de dar para Deus o sacrifício, para poder satisfazer a si próprio. Ah, pastor, mas é porque a minha família, tem muito tempo que eu não vejo eles. O diabo já descobriu que o seu ponto fraco é isso aí, ó, e vai armar, de vez em quando vai armar isso aí. Já descobriu. Que eu sempre falo para os irmãos aqui, irmão, deu na hora de você ir para o culto. Seja aqui ou em qualquer outra igreja que você estiver cultuando, amados. Que você for membro.
Deu um momento de você ir para o culto ao Senhor. Chegou a visita na sua casa, né? Irmão, vamos para o culto comigo. Vamos para o culto comigo. Demonstração da prioridade. Quem nós priorizamos? Outro dia, eu conversando com Mateus, a respeito do louvor. E pastor, irmão, pastor, quem é pai aí, entende. Pastor, às vezes, ele olha para o rebanho, olha para a vida dos irmãos, e Deus, ele vai mostrando, às vezes, a necessidade. Vai mostrando, às vezes, vai revelando ali a necessidade. E na questão do louvor, o Mateus falando comigo, pastor, às vezes a gente está louvando a Deus, está aqui mover gostoso, e às vezes as pessoas, elas não recebem. As pessoas estão lá assim, ó, com o olho aberto, olhando, elas não recebem aquela unção que está sendo manifesta ali. Mas sabe o que o Espírito Santo falou comigo, irmãos? Que nós precisamos entender uma coisa, de que louvor e adoração, talvez você, no momento de louvor, você fica querendo receber alguma coisa. No momento de adoração, que o louvor está aqui, que o pastor está pregando, você está querendo receber alguma coisa. Mas eu quero falar para você uma coisa, querido. Quem tem que receber é Deus. É você que tem que oferecer para Deus. É você que tem que oferecer o seu louvor. Oferecer a sua adoração. Não fique esperando alguém ministrar para você receber, não. Deus, Ele está aqui para receber o seu louvor, para receber a sua adoração, para receber o seu clamor. Você tem que entender isso. O apóstolo Paulo ele fala isso. Quem primeiro deu para que ele fosse restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas. Quando você chega na igreja, amado, não importa se você ficou chateado na rua, se alguém te fechou no trânsito, não importa se o cartão de crédito chegou nesse mês e está lá em cima, não importa, querido. Você tem que chegar aqui para oferecer para Deus. Você sabe quando você oferece, sabe o que acontece quando você oferece para Deus? Quando você entrega a sua vida para Deus, Deus trabalha para você. Deus trabalha a seu favor. Quando você se entrega a Ele, quando você não dá bola para o trabalho, para o problema, para a dificuldade, mas você se volta para Deus, Deus, Ele reage a seu favor. Ele põe os anjos para trabalhar a seu favor. Ele cria solução para trazer a solução para você. Aprenda a oferecer para Deus. Aprenda a entregar ao Senhor. Aprenda a adorar ao Senhor, uma atitude de priorização da nossa vida. Você não sabe louvar não, querido, aprenda a louvar. Você não sabe cantar não, aprenda a cantar. E você vai saber como que o seu espírito, ele vai se renovando, ele vai se restaurando, você vai sendo fortalecido por meio de uma atitude sua. Amém, amados? Porque onde, o próprio Jesus diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio dele. Quando nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos no nome, em torno do nome de Jesus Cristo. E se nós nos reunimos em torno do nome dele, ele se faz presente. E se ele se faz presente, ele deve receber, você deve oferecer a ele a sua vida, o seu louvor, a sua adoração, amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?